Pessoal, eu vou ler o livro de Jó. Aí eu vou ler o capítulo 1 aqui, vou pegar alguns versículos. Aí vou pular lá para o capítulo 42 para mim terminar. Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Então havia, no versículo 1, um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Vou pular lá para o 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão, toca-lhe em tudo quanto tem e verá se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda as mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então eu vou parar aqui no 12. Eu li o Jó, capítulo 1, do versículo 1, o versículo 1, pulei para o 6 e parei no 12. Nós vemos aqui o Senhor falando de Jó, que é um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que buscava a Deus. Então Deus observava cada atitude de Jó. Só que também Satanás o observava. Satanás ficava ali, não é porque você, pessoal, às vezes está dentro de uma igreja, que você pensa assim, eu estou ali dentro e Satanás não me toca. Não é sempre assim, Satanás está ali ao derredor, procurando tragar, porque o diabo, que é Satanás, veio para matar, roubar e destruir. Então, por isso que a cada dia nós temos que buscar o quê? Buscar o Senhor, buscar a proteção do Senhor, porque Satanás, o diabo, só tocou só tocou nas coisas de Jó, porque o Senhor, Deus, permitiu. Se o Senhor não tivesse permitido, ele não tocava. E tem um propósito aí, o Senhor permitiu ele tocar, porque o Senhor tinha algo a fazer na vida de Jó, que ele ainda precisava conhecer em Jesus, que ainda faltava em Jó. Ele tinha todas essas qualidades, mas ainda faltava algo que Deus queria que ele conhecesse. Então o Senhor permitiu que o diabo tocasse na situação dele. O que o Satanás fez? O livro de Jó, gente, ele vai do capítulo 1 ao 42. Se você querer ler a história dele toda, é muito bonita a história. No meio dessa história você vê, porque eu já li tudo o livro, você vê quando Jó está naquela situação que o diabo começou a tocar as coisas dele, tirou a família, trouxe doença a Jó, mas não de morte, porque o Senhor falou que na vida dele ele não tocava, né, para a morte. Então ali as pessoas ficavam falando assim: Jó, você nessa situação, perdendo tudo, por que você não... É tipo que eles queriam que Jó amaldiçoasse a Deus, mas ele não. Ele fez ao contrário, pessoal. Ele adorou a Deus. Ele louvou ao Senhor, adorou ao Senhor. E a gente viu, Jó pode ver o quê? Deus ali no controle. Ele via o Senhor no controle. Então, a gente vê Jó como um exemplo inquestionável de fé. Eu vou pular lá para o capítulo 42, que eu falei para vocês. Então, respondeu Jó ao Senhor:
Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aqui eu estou continuando no Jó, capítulo 42, no versículo 1 e até o 3. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escute-me, pois havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te vê. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, esse versículo 5 do 42, é aí que está a resposta. Por que que Deus permitiu Satanás tocar na vida de Jó? Porque o Senhor queria que Jó o conhecesse mais, o conhecesse de verdade, que os olhos dele vissem ele ali no controle de tudo da vida dele. Então, faltava algo na vida de Jó, que era conhecer a Deus. Então, às vezes, pessoal, o Senhor nos permite passar situações em nossas vidas, porque Ele quer trabalhar dentro daquela situação que você está vivendo, seja uma doença, seja uma enfermidade, seja você perder tudo, seja você não procurar na sua casa e não ter nada, às vezes na sua despensa, seja uma família destruída, um casamento destruído, às vezes naquela situação é onde Deus quer te mostrar algo ali dentro daquela situação. Por isso que tem situações que vêm na nossa vida que a gente tem que ver o que está acontecendo para Deus poder falar ali, como ele falou com Jó. Ele permitiu, mas Satanás não tocou na vida de Jó. Depois, você vai ver nesse livro de Jó ainda, que Deus restaurou tudo de Jó. Deus devolveu tudo em dobro a Jó. Jó orou até pelos amigos dele. Quando ele estava ali naquela situação, Jó orou pelos amigos dele. E quando ele orou pelos amigos dele, ele foi abençoado. Então, também, essa questão, a gente cada dia temos que o quê? Orar pelo nosso próximo, né? Desejar o bem e ter amor. Então, pessoal, eu deixo para você hoje essa palavra de Jó. Eu tentei resumir um pouco, falei um pouco que Deus me trouxe sobre ela, que tem situações da nossa vida que às vezes a gente passa, que Deus permite, é porque Deus quer tratar algo na nossa vida que Ele quer que nós faça daquele jeito, ou que Ele quer mostrar para nós que Ele está no controle. Então, por isso que às vezes vem situações na nossa vida em que o Senhor quer que nós faça como Jó, o conheça dentro daquela situação, dentro daquele sofrimento. Que você guarde essa palavra no seu coração e que Deus abençoe, que você leia o livro de Jó e deixe o Senhor falar muito mais do que eu falei, essas pequenas palavras que o Senhor me trouxe. Que Deus te abençoe e que Ele esteja nessa situação que às vezes você está passando. Amém?